Hail Mary é um termo no futebol americano utilizado para aquela jogada desesperada de última hora, quando na verdade não sobra mais nenhuma opção. E quando a gente fala sobre espaço, o espaço já viveu diversas Hail Marys, mas nem todos já tiveram um final feliz assim como no cinema. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês de novo aqui comigo. O vídeo de hoje foi inspirado por conta do filme que eu assisti essa semana, que é o Devoradores de Estrelas, que é um filme que tem bastante gente falando dele por aí. Inclusive, eu descobri que essa história é baseada em um livro do mesmo autor de Perdido em Marte, então já são 2 livros que eu posso colocar aqui na minha lista de possíveis leituras em breve. Na história, o personagem de Ryan Gosling faz parte de uma missão desesperada que foi batizada de Hail Mary e foi enviada para o espaço para salvar a humanidade quando não resta mais nenhuma outra saída. E isso me fez pensar automaticamente quantas missões já não aconteceram. Acredito eu que muitas delas a gente talvez nunca nem ficou sabendo e outras sim, que essas missões desesperadas talvez não deram certo. E aí eu queria trazer esses casos reais aqui pra gente conversar. Afinal, eu acredito muito que a ficção, apesar de ser algo que muitas vezes é inventado, também tem relação com algo que já aconteceu na vida real. E lembrando, todos os créditos do que eu utilizar aqui vão estar na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda muito o meu canal a continuar crescendo e para que eu possa toda semana estar aqui com vocês gravando um novo vídeo e conversando sobre assuntos que são muito legais. O primeiro caso, ele é praticamente inacreditável. A Mars Climate Orbiter da NASA, que foi lançada em 1999, foi para Marte para estudar um pouco sobre o clima de lá. Só que a sonda, ela se perdeu completamente na hora de entrar ali na órbita. E o motivo foi um erro de conversão das unidades ali dos cálculos que eles precisavam fazer. Uma parte da equipe, ela utilizou um sistema métrico e uma outra empresa terceirizada utilizou outro tipo de sistema, que era na verdade o sistema imperial americano. E aí, por conta desse simples erro, vamos supor que é um simples erro, a órbita ali, aquele investimento de milhões de dólares, foi simplesmente pro espaço, literalmente. E se perdeu lá. Agora vocês imaginam, a gente tá falando sobre algo que não tem pessoas ali dentro, né? Então era só um objeto de estudo. Mas houve muito estudo, muito investimento, muitas pessoas trabalhando naquilo para simplesmente dar errado por algo que de repente era tão simples em comparação a todo o resto para que um projeto desse funcionasse. Já o segundo projeto que deu errado chama Beagle 2, ou Beagle 2 provavelmente. Era um módulo de pouso britânico que fazia parte da missão Mars Express em 2003. E também, como a gente está falando aí Mars, estamos falando de Marte. O principal objetivo dele era procurar sinais de vida em Marte. Só que logo depois que essa sonda pousou, o sinal simplesmente sumiu, desapareceu. E aí ela foi dada como perdida por mais de 10 anos. Imagina, você de novo trabalhar lá e perder essa sonda e você nunca mais encontrar ela por 10 anos, simplesmente. Até que em 2015, algumas imagens de satélite revelaram que o Beagle 2, na verdade, ele tinha sobrevivido ao pouso, mas não conseguiu abrir totalmente os painéis solares dele para que ele realmente se comunicasse com a Terra. Agora para pra pensar, quantas pesquisas são realizadas no espaço que muitas vezes dão errado por coisas tão básicas e milhões de dólares são jogados fora por conta de que alguma coisa deu errado. Nesse caso, a gente viu que os painéis, eles não abriram, não foi um erro humano, né? Foi um erro ali mais técnico, mas, né, infelizmente também deu errado. Já a outra missão, que acho que é uma missão muito mais conhecida aí pelo pessoal, porque já fez parte dos cinemas, é a Apollo 13. Afinal, ela é uma das missões assim mais famosas e ela aconteceu em 1970. Só que a diferença é que essa missão ela era tripulada, ou seja, diferente dessas 2 primeiras que eu comentei que eram apenas sondas, essa era uma missão que tinham pessoas. E aí a missão deles era pousar na Lua pela 3ª vez, só que no caminho ali um tanque de oxigênio deles explodiu. E aí a tripulação, ela teve que abortar esse pouso e simplesmente transformar essa missão agora em uma missão de sobrevivência. Então eles precisaram usar o módulo lunar deles ali como se fosse um bote salva-vidas para que eles conseguissem retornar
para a Terra são e salvos de uma forma totalmente improvisada. A diferença desse caso para os outros é que, apesar de tudo ter dado errado de uma forma bem pior, eles ainda conseguiram voltar com vida. E aí se transforma em basicamente um dos maiores casos reais de algo que deu muito errado lá no espaço, mas no final acabou dando certo principalmente por causa do trabalho em equipe. Para quem não sabe, eu tenho uma curiosidade aqui que não é relacionada com missões que aconteceram na humanidade, mas sim uma curiosidade aqui sobre mim mesma, que eu sempre me interessei muito sobre coisas de espaço. Confesso que eu não sou uma pessoa que sabe tanto assim na questão mais matemática, na questão mais física, tal, eu sei o básico do básico. Eu sempre me interessei muito por planetas, por astronomia, tanto é que quando eu era criança, a minha escola oferecia um pouco do estudo da astronomia e eu amava fazer parte dessas aulas, então eu sabia de tudo um pouco, que era, sei lá, o nome das Três Marias, o nome exato das estrelas, né? Porque as estrelas, elas possuem nomes, não é simplesmente como as pessoas conhecem, né? Elas não chamam Três Marias. Então eu achava isso muito legal. É uma pena que muita coisa com o tempo eu fui esquecendo, mas é um tipo de assunto que sempre me chamou a atenção. Então, de todas essas missões aqui que eu tô comentando com vocês, algumas a gente já conhece, já ouviu falar e tudo mais. E pode parecer algo muito simples, uma sonda se perdeu em Marte, mas a gente sabe que tem muita coisa ali envolvida por trás. Mas nesse próximo caso que eu vou falar aqui agora, é uma missão que me chamou muita atenção. Eu não conhecia ela, mas eu achei super interessante o quanto eles foram ambiciosos no que eles queriam fazer. Esse quarto caso, ele chamava Phobos Grunt, que é uma missão mais russa, né? A gente comentou aí sobre uma missão britânica, comentou aí das missões americanas, mas nesse caso aqui é uma missão russa, que aconteceu em 2011. Então não tá tão longe assim da gente. O objetivo deles era coletar amostras de Phobos. Phobos é uma das luas de Marte. E eles queriam só coletar a amostra e trazer o material de volta pra Terra pra poder estudar, né? Inclusive, isso era algo que nunca tinha sido feito antes. Lá no filme do Harry ou Mary, a gente vê que eles também ali no início querem coletar umas amostras, né, para trazer para a Terra. Então isso é algo que também acontece com bastante frequência. Só que logo depois do lançamento, os motores que deveriam levar a sonda para lá simplesmente falharam. E aí ela ficou presa orbitando a Terra. E aí o que aconteceu? Depois de meses e meses tentando ali contato com a sonda, né, para poder, enfim, fazer ela funcionar, eles não tiveram sucesso. A sonda acabou entrando na nossa atmosfera, se desintegrou. É uma palavra muito difícil de falar rapidamente. Se desintegrou. E, por fim, ela nunca saiu da órbita terrestre. Foi um projeto totalmente mal sucedido, infelizmente. Então é isso, gente. Vendo esses casos reais, a gente consegue perceber o porquê que os devoradores de estrelas mexem tanto com a gente. Apesar de ser apenas uma ficção, né, que inclusive eu vou fazer mais vídeos aqui no canal sobre esse filme, porque eu acho que tá tendo muita discussão se as pessoas gostam ou não gostam, e eu achei muitas coisas interessantes e muitas coisas também falhas nessa história, então é por isso que eu vou trazer alguns vídeos aqui no canal pra vocês sobre ele. E a verdade é que a gente desde sempre acompanha um pouco sobre o espaço. Algumas pessoas têm essas informações um pouco mais na vida delas, outras menos, mas eu acho que é algo muito interessante e desconhecido que a gente sempre se interessa. E aí agora eu quero saber de vocês que já assistiram Devoradores de Estrelas, qual desses casos mais chamou a atenção de vocês? Tem algum caso aí que vocês conhecem que eu talvez não tenha comentado por aqui? E se a gente realmente parar pra analisar, esse é um assunto infinito, tem tantas coisas, tantas possibilidades, tantos livros e filmes que são baseados na história do espaço, e é algo que eu gosto muito de trazer pra cá, então lembre-se de deixar o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e para que eu entenda que você realmente gosta desse tipo de assunto e eu possa vir aqui e trazer mais sobre ele pra você. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até mais. Tchau, tchau!